Boa noite a todos, boa noite Dilson, Cleide, muito obrigado pela apresentação, muito, muito maior do que realmente nós somos. Acho que nós estamos aqui todos como educadores com o objetivo de troca, né? E falar de matemática para todos nós é sempre muito importante, é com muito carinho que a gente traz essa temática, porque nós sabemos que a matemática ela sempre provoca polêmicas por conta da relação que nós, enquanto estudantes, estabelecemos com ela, né? Então, obviamente que a gente gosta daquilo que a gente compreende, e a maioria das pessoas, na sua trajetória como estudante, acabou não compreendendo muitas das coisas da matemática, e que, portanto, isso foi gerando essa eu não gosto, ou é uma ciência que foi destinada só para quem é muito inteligente, não serve. E eu, como um apaixonado por esse componente curricular, faço questão sempre de dizer que a matemática é para todo mundo, que ela encanta e que ela é encantadora e que é possível a gente construir um novo significado para ela, né? E eu fico sempre pensando que quando a gente vai falar de matemática, as perguntas são: quem aí gosta de matemática ou quem não gosta? Eu queria que vocês começassem a colocar aqui no chat, é, quando na sua trajetória como estudante, você aprendeu que matemática é? Completa essa frase para a gente aí no chat para a gente ver. Olha, eu aprendi que matemática é, e não tenha medo, porque a nossa ideia é sair daqui hoje transformados. Um pouquinho de transformação nós já ficaremos felizes. Então, matemática é, complete aí no chat, coloca para a gente uh, essa sequência aí, uma provocação para a gente começar, né? Eu queria completar que a nossa missão como educador é preparar as novas gerações para esse mundo, né, que eles terão que viver. A vida tem tornado isso cada vez mais difícil. Olha o momento que nós estamos passando, são muitos os desafios, certo? Então a escola ela deve evoluir sempre, né? Nós devemos preparar indivíduos que tenham capacidade para atuar nesse mundo que é complexo, que é diversificado, que é dinâmico e que muda de uma forma rápida e inesperada, né? Então, nesse sentido, o ensino da matemática tem que estimular a criatividade, tem que mostrar que a matemática ela é algo que está sempre em construção, ela sempre vai necessitar de alguma modificação, de uma adaptação. E aí está a beleza dessa ciência, né? Nós encaramos a matemática durante muito tempo como algo extremamente exato. É uma ciência exata, mas por trás dessa ciência exata há muito que se investigar, há muito que se refletir, há muito que se pensar. Mas a gente precisa estar disposto a fazer isso, né? Não pode ter medo de errar. Aliás, o erro na matemática é um importantíssimo disparador de aprendizagens, né? Então, pensando nessa criatividade que convém que a gente desenvolva, a matemática ela não pode ficar limitada só a resolver problemas de qualquer ordem. Mas a matemática também precisa, e talvez isso seja muito mais significativo, propor problemas, né? O professor ele precisa trazer problemas para reflexão, para o aluno pensar e também para a sua própria formação e trajetória como educador. E é por meio dessa ação alternada entre propor problemas, resolver problemas, refletir sobre eles, que a matemática avança, que ela se desenvolve, que ela cresce, que ela vai se tornando uma ciência cada vez mais possível de atingir uma parcela maior de estudantes, de sujeitos e de pessoas que vivem numa sociedade. Afinal, a matemática está na sociedade em todos os lugares, né? Qualquer lugar que a gente olha, a matemática está por ali. Acho que cabe também a nós, professores, explorar no máximo o potencial de aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós não podemos ficar limitados a resolver exercícios de matemática, né? Nós precisamos ir além. É preciso investigar, é preciso construir projetos, é preciso ir perguntar, entender como as coisas funcionam, né? Acho que nós vivemos durante muito tempo, enquanto estudantes,
nós passamos por essa ideia de que nós tínhamos 3 capacidades básicas só para serem desenvolvidas: a leitura, a escrita e saber calcular. E, obviamente, isso é uma ideia completamente ultrapassada, né? A gente sabe que existem outras inúmeras habilidades e capacidades que nós devemos desenvolver nesse mundo contemporâneo e tão diverso. Então, a matemática, ela é essa ciência que ela faz esse convite para você mudar, para você rever, para dar uma oportunidade de olhar de um outro lugar e se encantar por ela, certo? Então, essa capacidade de desenvolver problemas, de tomar decisões, de trabalhar em parceria com outras pessoas, de usar recursos de modo pertinente, e eu não estou dizendo só de recursos tecnológicos, a matemática está na natureza, a matemática está na cidade, a matemática está nas águas, a matemática está em todo o Pantanal, né? Tudo isso faz parte dessas exigências sociais da atualidade. E é muito importante que o ensino da matemática esteja contextualizado, que ele faça sentido para as crianças, para que elas aprendam de uma forma profunda e recheada de afeto, né? A matemática ela não pode ficar resumida à resolução de cálculos, né? Essa ideia de aproximar os alunos de diferentes possibilidades de resolver situações, problemas, cálculos, é um caminho interessantíssimo, né? Nós aprendemos a matemática só resolvendo contas por meio de algoritmos. E, na verdade, a ideia é que a gente traga a oportunidade das crianças ampliarem o seu repertório e escolher procedimentos de resolução apropriados, né? Encontrar resultados, julgar a validade desses resultados, fazer estimativas, trabalhar o cálculo mental, tá certo? Então, a conta armada, né, o algoritmo, é apenas uma das maneiras de se resolver o cálculo. Existem outras inúmeras que nós, enquanto educadores, podemos e devemos estimular nossas crianças a testarem, a investigarem, a se aventurarem e a arriscar, porque aí sim, de fato, nós teremos um diferencial. Só para finalizar e passar a fala para a Camila, eu queria dizer que o nosso grande desafio, na minha humilde opinião, é planejar as aulas propondo experiências que nós vivemos diariamente, principalmente nesse contexto de pandemia, nesse momento em que as crianças estão em casa, nesse momento em que nem todos têm acesso a recursos tecnológicos, nem todo mundo pode gravar videoaulas ou entrar online. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar as investigações, os estudos da matemática do dia a dia da criança, mais aprendizagens de qualidade nós teremos. A matemática está na brincadeira, está na casa das crianças, está na forma que elas se relacionam com os objetos e com os espaços. Então, se existe esse contexto, as crianças também participam de uma forma transformadora. E aí, no retorno, né, quando as aulas voltarem, nós, professores, teremos a oportunidade de sistematizar todos esses conhecimentos que foram construídos por meio de investigação. Então, é o momento da gente pensar, de fazer escolhas assertivas, de propor situações de aprendizagens que envolvam a matemática de uma maneira muito ampla e que não fique resumida apenas em listas de exercícios, em repetições e em estratégias de aprendizagens que não vão fazer com que as crianças saiam do lugar e entendam que a matemática é uma ciência tarefeira. Nós queremos, na verdade, construir uma relação bastante próxima desse sujeito que aprende, para que ele encontre sentido e significado e possa entender que a matemática é uma ciência interessantíssima e que traz aí descobertas reveladoras para a nossa vida para sempre, como ser humano, como ser que atua na sociedade de uma forma crítica. Tá bem? Vou passar agora a fala para a Camila e depois acho que a gente volta para bater um papo, responder as perguntas.